Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sou também doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal, Criminologia e diversas outras disciplinas. A gente, antes de começar os nossos trabalhos de hoje, precisa tornar clara uma obrigação inelutável. Não deixa de fazer a burocracia aqui para receber todos os conteúdos que a gente está colocando sempre. Segue o canal aqui, se inscreve na realidade, não deixa de deixar o teu comentário, compartilhar o vídeo com quem tu acha que pode se interessar por ele e também de ativar o sininho para receber sempre as notificações. Não deixa também de seguir a gente no Instagram, @dedicaçãodelta e o @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's, que está sempre à tua disposição para qualquer tipo de dúvida, de questionamento, comentário, reclamação sobre a sua vida ou o que quer que você deseje. Vamos ao trabalho. Eu quero trabalhar com você hoje um assunto da mais alta relevância e do mais alto interesse para aqueles que se preparam para os concursos de delegado de polícia. Teorias da culpabilidade é o nosso foco de interesse a partir de agora. Veja você o seguinte, estudar a teoria do delito às vezes pode ser muito chato, muito robótico, muito mecânico, porque requer da gente uma certa memorização de períodos temporais, uma certa memorização de autores importantes, de nomes e, claro, de nomenclaturas que ao longo da história do pensamento designaram teorias. Mas também pode ser bastante fácil sistematizar tudo isso se a gente segue a metodologia correta. As teorias da culpabilidade têm uma intrínseca e absolutamente inafastável relação com as teorias da pena. E se a gente teve a oportunidade de, quando estudamos teoria da pena, dizer que elas se diferenciam e se estruturam e se arquitetam a partir de 2 grandes grupos fundamentais, chamados de teorias legitimadoras de um lado e de teorias deslegitimadoras do outro, a gente também pode dizer que a culpabilidade tem uma metodologia muito semelhante. Todo o percurso histórico da culpabilidade, ou melhor, das várias culpabilidades que a teoria do delito nos ofereceu desde o século XIX, que é essencialmente o momento no qual os penalistas começaram, desde Anselm Feuerbach, a sistematizar a dogmática penal, podem ser subdivididas, ou melhor, podem ser agrupadas em 2 grandes grupos. As teorias da culpabilidade, construídas sob as teorias legitimadoras da pena, por um lado, e as teorias da culpabilidade construídas sob teorias deslegitimadoras da pena, por outro. Tá, e aí? E aí que a história que você conhece, certamente você já conhece umas pinceladas dela, está fundamentalmente ligada a esse primeiro grupo. O grupo das teorias da culpabilidade construídas sob uma teoria ou várias teorias legitimadoras da pena. Aqui está toda a história da culpabilidade na literatura penal alemã, desde o modelo List e Belling, o chamado sistema clássico ou modelo clássico de delito, que tem origem lá no século XIX, até o modelo funcionalista, ou melhor dizendo, os vários modelos funcionalistas que o finalzinho do século XX nos apresentou. Do ponto de vista das teorias deslegitimantes, 2 modelos essenciais que são novos, são modernos e são essencialmente latino-americanos têm cada vez mais ganhado proporção, força e relevância nos debates. E todos eles, sejam os construídos sob as teorias legitimadoras da pena, sejam os construídos sob as deslegitimadoras, já apareceram em prova. Vamos seguir todo esse percurso. Eu te convido a partir de agora a fazer uma viagem comigo ao século XIX. Lá nós iniciaremos o nosso enorme trajeto, começando a estudar as teorias da culpabilidade que se desenvolveram sob teorias legitimadoras da pena. Sigamos, portanto, essa primeira pista. Os primeiros penalistas que se dispuseram a enfrentar esse assunto estavam localizados no tempo antes de uma teoria da culpabilidade. Isso por um motivo muito simples. Com esse nome, culpabilidade é uma categoria moderna, bastante recente. Ela só surge como uma categoria autônoma dentro das digressões sobre o que é o delito, sobre o que é o sistema de imputação de responsabilidade penal, lá no século XIX. Antes disso, não existia, então, uma digressão sobre a culpa, a culpabilidade, sobre quem era culpável e não.
não é isso. Existia sim. Mas essa digressão estava completamente diluída entre a teoria do delito, a teoria da pena e a teoria da norma penal. E ela estava beblicando em vários aspectos morais, éticos, jurídicos, tudo ao mesmo tempo. Nesse momento, portanto, a grande missão da teoria do delito foi decantar a teoria da culpabilidade de todos esses elementos que essencialmente não lhe pertenciam. Antes que isso acontecesse, a fórmula geral da imputatio ou imputação designava tudo que a gente um pouquinho depois viria a chamar, isso até hoje, de culpabilidade. Foi com o trabalho de um autor alemão chamado Karl Binding, no século XIX, que parte da literatura identificou o nascimento da culpabilidade como uma categoria autônoma na teoria do delito. E nesse momento ela nem sequer se chamava culpabilidade. Binding preferiu uma outra palavra, mais simples, culpa. E por culpa ele ainda entendera uma categoria possível de dividir em outras duas, o dolo e a negligência. Em resumo, Binding percebeu que em toda ação antijurídica era necessária uma culpa. Não no sentido de um crime culposo, mas uma vontade orientada pela comparação entre o comportamento que determinado indivíduo praticaria no mundo e o que as normas mandavam que ele fizesse. Binding identificou ali, naquele momento muito importante para toda a história da teoria do delito, o nascimento da culpa, que eu já disse a você se subdividia, dentro do seu modelo teórico em dolo e negligência. A partir desse momento estavam dados ali todos os insumos para que a teoria do delito começasse a desenvolver a culpabilidade como um conceito autônomo. O próximo capítulo dessa história vem de um sujeito que não era essencialmente um penalista, mas produziu em todo o percurso que a gente está examinando o estudo mais relevante sobre a autonomização do conceito de culpabilidade. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Rudolf von Jhering, um indivíduo que a gente conhece mais por obras não relacionadas ao direito penal, como A Luta pelo Direito, era um exímio professor de direito privado alemão. E por grande parte da vida ele se propôs a estudar também o direito privado romano. E examinando o direito privado romano, num determinado momento ele percebeu que existia uma diferença tênue, porém essencial, entre uma ação não norteada por elementos subjetivos e uma ação dolosa, ou seja, de má fé, ou culposa, ou seja, imprudente. Rudolf Jhering escreve, nesse momento, o estudo mais importante sobre a culpabilidade em todo esse percurso. É este pequeno livrinho, de capa roxa, bonito até, chamado O Elemento da Culpabilidade no Direito Privado Romano. E por que eu digo a você que, apesar de não ter sido aqui o momento em que a culpabilidade nasceu como categoria, isso foi em Binding, este é o momento mais importante, porque aqui Rudolf Jhering descobriu que toda a estrutura do delito se dividia em dois aspectos, uma faceta objetiva e uma faceta subjetiva. Dentro da faceta objetiva, Jhering colocou a ação e a antijuridicidade, sob a fórmula de uma ação antijurídica. E dentro da faceta subjetiva, Jhering deixou a má-fé e a negligência ou a imprudência. Estavam dadas aqui as bases essenciais para que o melhor aluno desse professor, um indivíduo ainda jovem chamado Franz von Liszt, desenvolvesse o que a gente viria posteriormente a chamar de sistema clássico ou modelo clássico de delito ou de crime. A característica essencial desse modelo é justamente a diferenciação que Jhering fez estudando o direito privado romano. Todo injusto tem uma faceta objetiva, composta pela ação antijurídica, ao qual se soma uma faceta subjetiva, composta pelo dolo, identificado como a má-fé por esse professor, ou pela imprudência, identificado aqui como uma das modalidades de culpa. A soma da faceta objetiva do crime com a faceta subjetiva dele daria exatamente o delito, que poderia ser conceituado como uma ação tipicamente antijurídica e culpável. No modelo que Liszt desenvolve a partir das lições desse professor, a gente começa a perceber o desenvolvimento muito centrado e esquematizado da primeira das grandes teorias da culpabilidade. E a gente dá a ela o nome de teoria psicológica da culpabilidade. Perceba como as coisas fazem sentido.
Liszt era o melhor e mais dedicado aluno de Hering, e ele percebeu que, como seu professor havia dividido o delito numa faceta objetiva e numa faceta subjetiva, todos os elementos atinentes ao que passa na cabeça de um sujeito estariam nessa faceta subjetiva, e não na faceta objetiva, que era componente, como eu já disse a você, somente do objetivo mesmo, daquilo que diz respeito aos fatos, ao agir. É por esse motivo que Liszt conceituava a faceta do delito como a faceta objetiva do delito como o extrato em que se verificava a causalidade material do crime. Ou seja, se eu, Rodrigo, ao retirar o anel do dedo e soltá-lo, permitir que a causalidade e a gravidade fizessem o seu trabalho, empurrando-o para baixo até a outra mão. Claro, aqui ele queria saber se eu, Rodrigo, ao sacar a minha arma de fogo, apontá-la para o meu desafeto e disparar contra a sua caixa torácica 4 vezes, dei causa ao seu óbito. Ele não se perguntava aqui sobre o que eu queria e o que eu não queria, sobre o que eu sabia e o que eu ignorava, sobre o que eu tomei cuidado para fazer ou não. Tudo isso estava restrito ao segundo momento de exame do delito, a faceta subjetiva, também chamada de culpabilidade. Lá, Liszt colocou, de acordo com o que aprendera com Hering, todos os elementos psíquicos do delito. Essencialmente 3, que ele dividiu da seguinte forma. O primeiro eram as capacidades do indivíduo. O segundo, a má-fé. O terceiro, a culpa, a negligência e a imprudência. Ele organizou esses 3 elementos da seguinte maneira. Dizia Liszt que a culpabilidade, segundo seu modelo, se dividia em 2 grandes esteios. O primeiro deles era a imputabilidade, que reunia sob o nome de capacidade de culpabilidade, ou ainda de pressuposto de culpabilidade, todas essas capacidades que eu mencionei a você. Rodrigo, que capacidades seriam essas? Em resumo, as capacidades de um indivíduo de ser uma pessoa normal. Nos termos do que Liszt, que era um sujeito meio preconceituoso, entendia normal. Basicamente, ele queria designar como capaz e, portanto, como imputável, alguém que pudesse dirigir as próprias ações conforme queria, alguém que pudesse valorar a realidade fática normalmente, alguém que pudesse tomar comportamentos esclarecidos do ponto de vista objetivo. A imputabilidade, portanto, assumia a forma de uma capacidade de culpabilidade ou de um pressuposto de culpabilidade. Eu disse a você que Liszt ainda lidava, todavia, com o dolo e com a culpa, que nas teses de Hering e dele assumiam geralmente a forma de má-fé, imprudência e negligência. Se Liszt entendeu que as capacidades individuais estavam reunidas sob a forma de um pressuposto de culpabilidade, o dolo e a culpa estavam reunidos como formas de imputação. O nome mais comum, o nome que pegou, é espécies de culpabilidade. Então, quando no geral a literatura, olhando para trás, se refere à teoria psicológica da culpabilidade, costuma dizer, essa teoria identifica a culpabilidade como imputabilidade, sendo um pressuposto da culpabilidade, e dolo ou culpa sendo as espécies da culpabilidade. O nome mais correto é formas de imputação. Por que formas de imputação Liszt preferira? É muito simples, porque imputar significa atribuir a responsabilidade. Liszt queria fazê-lo dolosamente ou culposamente, a depender do fato de um sujeito ter agido de má fé ou somente de maneira imprudente. A imputação dolosa daria origem a uma culpabilidade dolosa, e a imputação culposa daria origem a uma culpabilidade culposa, ou por imprudência ou negligência. A figura da imperícia só aparece na teoria do direito penal muito tempo depois com esse nome. Bom, teoria psicológica da culpabilidade designa, portanto, todo esse primeiro período em que a culpabilidade se identifica essencialmente com os elementos psíquicos do indivíduo, que a gente hoje trabalha em outro extrato do crime, nós chegaremos lá. Isso dura do início do século XIX até o iniciozinho do século XX. E nesse momento, é exatamente e precisamente no ano de 1907, que um outro professor de direito penal alemão chamado Reinhard Frank inicia o que viria a se tornar o processo mais significativo de alteração da compreensão jurídica, filosófica e política do que é a culpabilidade. Ele se opunha a essa teoria psicológica da culpabilidade e, na sua opinião, era preciso
perceber que existia mais alguma coisa além desses elementos que confirmavam a sua suspeita de que a culpabilidade não poderia ser somente a relação psíquica de um autor com o seu fato. Rodrigo, relação psíquica de um autor com o seu fato? Claro, veja você, nós já examinamos que no âmbito objetivo do delito, Liszt queria examinar a causalidade material. Ou seja, se ao sacar a minha arma de fogo, dispará-la 4 vezes contra o meu desafeto, eu causei a sua morte. Na faceta subjetiva do delito, Liszt queria examinar uma outra espécie de causalidade, a causalidade psíquica, ou psicológica, ou moral. Culpabilidade, em toda a teoria psicológica da culpabilidade, portanto, tem esses elementos que nós já examinamos, e é dada sob a forma de um conceito. Culpabilidade é a relação psíquica ou psicológica de um autor com o seu fato. Se esgota dessa maneira no que eu quis, no que eu sabia e no que eu imprudente ou negligentemente causei. Frank, em 1907, num pequeno livrinho de umas 60 páginas que ele publica na universidade em que lecionava, se opõe a isso e pensa, esse conceito de culpabilidade é muito mesquinho, não dá conta do problema. Ele percebe que existia uma outra coisa que Liszt não percebera na sua teoria e começa ali o que a literatura chamará de viagem normativa da culpabilidade. Um longo processo, ainda em curso até hoje, em que a culpabilidade passa a se compor e aglutinar elementos normativos, e não somente psíquicos ou psicológicos. A primeira dessas categorias, e a mais importante, de que Frank se valia para dizer que o conceito de culpabilidade de Liszt não prestava, era o que ele chamou de normalidade das circunstâncias concomitantes. Frank dizia o seguinte: era preciso que nós nos valêssemos da linguagem comum da vida para perceber que existiam sujeitos mais culpáveis e menos culpáveis do que outros, para além dessa relação crua, sequinha de querer e não querer, desejar e não desejar. A fórmula que ele encontrou da normalidade das circunstâncias concomitantes permitiu que ele chegasse à seguinte formulação: um indivíduo que se encontra constrangido pelo seu meio é menos culpável do que outro que se encontra menos constrangido. Ele tinha 2 exemplos para dizer isso. São 2 exemplos um tanto quanto moralistas, mas nós podemos citá-los. O primeiro deles envolvia um caixeiro e um sujeito que gostava de luxos e luxúrias. Ele dizia o seguinte: o caixeiro que trabalhou às 11 horas do dia e tem uma vida sofrida, uma mulher e muitos filhos para sustentar, se comete uma fraude penal, é menos culpável do que aquele sujeito que tem uma vida luxuosa, é dado a vidas luxuriosas e gosta de mulheres e bebidas e festas e todo aquele tipo de moralismo que os alemães do século XX, no seu início, eram dados a criticar meio hipocritamente. Ao mesmo tempo em que ele, portanto, determinava maior culpabilidade para esse indivíduo que tinha todas as boas condições da vida ao seu favor, ele trabalhava com outro exemplo, agora com relação aos crimes culposos, e dizia: é mais culpável aquele que comete uma imprudência vindo de um descanso prolongado do que aquele que comete a mesma imprudência depois de 11 horas de trabalho extenuante. O que junta e o que une, o que perpassa esses 2 exemplos existe na visão de Frank uma certa possibilidade de determinar um grau maior ou menor de culpabilidade a depender das circunstâncias concomitantes ao comportamento do indivíduo. Isso levou esse sujeito a inserir na culpabilidade, além do dolo e da culpa, que lá estavam como as suas espécies, como as formas de imputação, mais um outro elemento, de caráter essencialmente não psicológico: a normalidade das circunstâncias concomitantes. E levou, além disso, esse específico professor a oferecer um novo conceito de culpabilidade, que se opunha ao conceito de Liszt e vigeria até os dias de hoje. Frank diz essas exatas palavras: culpabilidade não é somente a relação psíquica de um autor com o seu fato. Culpabilidade é reprovabilidade. Não é uma palavra bonita, mas não conheço outra melhor.
culpabilidade é reprovabilidade. Nesse pequeno livrinho e nessas curtas palavras, Frank deu início ao que eu já disse a você, se chamou de viagem normativa da culpabilidade, porque além dos elementos psíquicos, dolo e culpa, ele inseriu a normalidade das circunstâncias concomitantes, um elemento valorativo, para dizer será mais ou menos reprovável aquele que esteja mais ou menos constrangido pelas circunstâncias do meio. Constrangido no sentido de constrangimento de vontade, de limitação da sua autodeterminação. Perceba um aspecto fundamental. Se Frank inserir aqui um elemento normativo, essa culpabilidade que era então regida por uma teoria psicológica, agora tem um quê a mais. E ela passa a ser denominada uma culpabilidade que é ainda psicológica, mas também normativa. Uma teoria psicológico-normativa da culpabilidade, portanto, passa a ser identificada como um modelo teórico que tem início em 1907 com o trabalho de Reinhard Frank. Teoria psicológica pura da culpabilidade é um modelo do início do século XIX, atinente ao modelo clássico de crime. Teoria psicológico-normativa da culpabilidade, segundo a qual dolo e culpa permanecem como as formas de imputação, mas além deles é preciso se averiguar a reprovabilidade de um indivíduo, que nós somente saberemos se examinamos a normalidade das circunstâncias concomitantes. É o modelo do século XX. Aqui a gente está nos neocantistas, no modelo neoclássico de delito. E você pensa, Rodrigo, veremos agora a culpabilidade no finalismo. Mas antes disso, a gente precisa frisar uma importância enorme do trabalho de Edmund Metzger. E importância enorme somente do ponto de vista da sua relevância para o desenvolvimento das ideias. Veja você o seguinte. Esse percurso que eu acabo de dar a você é basicamente iniciado em 1907, o ano em que Reinhard Frank publica o seu estudo chamado Sobre a Estrutura do Conceito de Culpabilidade. Esse pequeno livrinho em que ele dá essas bases da sua teoria. Antes de Welzel, que conforme você bastante bem sabe, terminar o seu trabalho e ganhar toda a notoriedade que ele teria, um indivíduo chamado Edmund Metzger, por volta da década de 30, ganhava muita notoriedade. Ainda aqui prevaleciam os neocantianos, o modelo neoclássico de delito, portanto, ainda estava a todo vapor. E Metzger foi o autor de uma específica sugestão que praticamente eliminara a importância da culpabilidade na teoria do delito. Ele chamou isso de a culpabilidade pela condução da vida. Arraigada numa teoria absolutamente subjetiva de que o nacionalsocialismo penal precisava para habilitar poder punitivo sobre os inimigos do Estado através dos seus juristas e dos seus dogmatas. O conceito de culpabilidade com Metzger, e esse é o segundo momento importante do modelo neocantiano de delito, perde quase toda a importância. E com a ideia de que era possível tornar alguém culpável pelas decisões que esse indivíduo toma sobre o modo de levar a sua vida, e entendê-lo culpável não somente por um comportamento que faz, mas por todo o caminho da sua vida, constitui a segunda fase dessa teoria psicológico-normativa. É num terceiro momento, quando o final da guerra se aproxima, que o trabalho do finalismo de Hans Welzel começa a ganhar bastante difusão. E esse autor foi absolutamente importante para o tema da culpabilidade. Ele promoveu uma mudança estrutural das categorias do delito e, trabalhando com uma teoria objetiva e realista do conhecimento, entendeu que a teoria da ação não devia ser buscada nas normas, mas que ela era uma categoria pré-jurídica, e que a ação humana, portanto, era um dado do mundo real, uma estrutura lógico-objetiva, independentemente de valoração. Realizando vários estudos, ele percebe que nenhuma ação humana é despida de finalidade. E isso leva esse indivíduo a um passo de criticar o antigo modelo objetivo-subjetivo do delito, em que a ação era tida como um objeto de análise sem os seus elementos subjetivos no primeiro grande extrato do crime, e a gente só analisava os elementos subjetivos dela lá no finalzinho. Welzel acha isso uma grande besteira. E num momento em que a teoria do delito estava muito acostumada a trabalhar com dolo e culpa dentro da culpabilidade, esse professor, no seu tratado, promove uma drástica mudança nisso. Entendendo, digo de novo, que a conduta é absolutamente dependente dos seus elementos subjetivos, ele passa a trabalhar dolo e culpa como dados essencialmente ligados à ação humana.
E isso estava dentro da tipicidade, portanto. A culpabilidade, nesse momento, que ainda tinha elementos subjetivos, passa a ficar vazia deles. E Welzel ainda trabalha com um passo além naquela viagem normativa da culpabilidade, de que Frank nos havia introduzido, para trabalhar, em resumo, os elementos que nós hoje conhecemos bem como componentes da culpabilidade. A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, herdeira da normalidade das circunstâncias concomitantes de Frank, e a consciência potencial da ilicitude. Se é verdade que Liszt trabalhou, junto com Behring, com uma teoria psicológica pura da culpabilidade, e que Frank deu origem a uma normativização da teoria da culpabilidade, transformando-a de psicológica pura para psicológico-normativa, Welzel dá mais um passo e transforma, pelo esvaziamento dos elementos psíquicos da culpabilidade, essa categoria em puramente normativa. Teoria psicológica da culpabilidade é o primeiro momento, teoria psicológico-normativa é o segundo, e com Welzel nós chegamos ao momento mais importante desse longo período, a teoria normativa pura da culpabilidade, que fica, como eu já disse a você, vazia de dados psíquicos. O dolo e a culpa, que até Frank e até Metzger integravam esse extrato, passam a fazer parte da tipicidade, colados na ação. E essa específica categoria, a que nós damos o nome de culpabilidade, é composta somente pela imputabilidade de um indivíduo, ou seja, a capacidade de se portar conforme a norma, entendendo-a e se comportando como tal, a exigibilidade de conduta diversa, um conceito negativo, ou seja, a inexistência de constrangimento de qualquer tipo que limite a sua autodeterminação, como a coação moral e o estado de necessidade desculpante, a obediência a uma ordem hierárquica não manifestamente ilegal, dentre outras, e a potencial consciência da ilicitude, ou seja, a capacidade de um indivíduo de acessar, em tese, o conteúdo proibitivo daquilo que faz. Nós temos aqui as três grandes teorias, os três grandes marcos temporais da história da culpabilidade na literatura alemã. Teoria psicológica pura, teoria psicológico-normativa, ou híbrida, ou mista, e teoria normativa pura. A gente está aqui no finalzinho, digamos assim, na metade do século XX, mas a nossa história não termina aqui. A partir desse momento começam a ganhar muito corpo os trabalhos de dois professores alemães. E é mais ou menos na década de 70 que nós temos bem conhecidas as duas modalidades, as duas formas, os dois funcionalismos penais ficariam mais famosos em todo o Ocidente. O funcionalismo de Klaus Roxin, de um lado, e o funcionalismo de Gunther Jacobs, de outro. O primeiro geralmente é identificado como um funcionalismo teleológico, um funcionalismo racional, um funcionalismo de política criminal ou um funcionalismo redutor. E o segundo como um funcionalismo radical, um funcionalismo monista, um funcionalismo normativista. Esses dois autores, Roxin e Jacobs, embora não tenham promovido uma enorme readequação das categorias do delito, cada um à sua maneira promoveu um novo conteúdo para a culpabilidade. Segundo Roxin, essa categoria deveria ser reestruturada para uma outra maior, chamada responsabilidade. E a culpabilidade tradicional, que Roxin manteve em linhas gerais de maneira muito semelhante, ele adicionou um outro elemento, não próprio da teoria do delito, mas próprio da teoria da pena. Ele chamou isso de necessidade preventiva. Para dizer que não bastaria para que a teoria do delito estivesse completamente preenchida e para que o Estado pudesse, portanto, exercer poder punitivo sobre alguém, não bastaria que alguém fosse culpável, deveria ser ainda responsável. E para ser responsável, esse sujeito deveria, além de ter preenchido todos os requisitos da culpabilidade, ter em seu desfavor a necessidade preventiva da pena. Ou seja, puni-lo deveria necessariamente fazer um sentido político-criminal do ponto de vista preventivo. Do contrário, ele poderia até ser culpável, mas não seria responsável. Para Jacobs, tudo isso não passava de algo sem muita importância. Para esse autor, a grande função do direito penal era promover a restabilização da vigência da norma, que com seu comportamento criminoso, o delinquente teria violado. Segundo esse autor, portanto, a culpabilidade nada mais seria do que o reconhecimento da necessidade de impor a pena para um indivíduo para cumprir essa função de restabelecimento da vigência da norma. Ainda na Europa e sob a vigência de teorias legitimadoras da pena,
A Alemanha e a Espanha nos oferecem 3 outras visões, cada uma das nações, que já caíram em prova e que são um pouco mais modernas. Nós podemos vê-las com detalhes. Na Alemanha, alguns autores modernos, como Klaus Günther, Winfried Hassemer e Urs Kindhauser, também ofereceram as suas contribuições à teoria da culpabilidade. Günther articulava o conceito de culpa a partir de uma relação com a legitimidade democrático-procedimental de edição das normas de uma sociedade democrática. Para Urs Kindhauser, a seu turno, o conteúdo material da culpabilidade deveria ser buscado dentro das sociedades democráticas e pluralistas. Esse autor, portanto, se importava com o reconhecimento das individualidades e das particularidades de cada sujeito. E para Hassemer, que seguiu um caminho muito semelhante ao de Roxin, ainda era necessário também inserir a necessidade preventiva dentro da culpabilidade. Mas, além disso, ele trabalhou com o princípio da proporcionalidade nessa categoria como dado fundamental dela. Na Espanha, eu disse a você, também há 3 posições interessantes. A primeira é a de Salvador Vives Antón, que dentro da sua teoria significativa da ação, nós podemos ter uma aula especificamente sobre isso, desenvolveu um modelo de culpabilidade a partir da filosofia da linguagem. Francisco Munhoz Conde, a seu turno, buscou o conteúdo material da culpabilidade na motivação normativa, ou seja, tirou um pouco os olhos do sujeito criminalizado e botou os olhos no Estado, para dizer que o conteúdo da culpabilidade estava na norma e não na minha cabeça. E que o grande debate sobre a culpabilidade não era saber se eu poderia ou não agir de outro modo, mas saber se a norma do Estado exerce um potencial de me motivar ou não a agir conforme ela determina. Um outro autor, o terceiro, chama-se Gimbernat Ordei, para quem a culpabilidade seria prescindível na teoria do delito se nós a substituíssemos por uma pura necessidade preventiva geral. Desde o início da história da culpabilidade, quando essa categoria ainda estava extremamente vacilante entre a teoria da norma, a teoria da pena, a teoria da moral e a teoria do delito, até as propostas mais atuais de Francisco Munhoz Conde, Roxin, Hassemer, Gimbernat Ordei, Klaus Günther e Urs Kindhauser, nós passamos por todos os momentos-chave da história da teoria da culpabilidade sob as teorias legitimadoras da pena. No nosso momento para falar sobre teorias legitimadoras da pena, você certamente se lembrará, nós tivemos a oportunidade de frisar que essas teorias são aquelas que veem no poder punitivo um bem. Ou seja, olham para o ato de punir do Estado e enxergam nele algo que faz um bem social. As teorias deslegitimadoras, a seu turno, se opõem a estas e olham para o poder punitivo e veem um mal, uma má coisa, uma má forma de resolver os conflitos sociais e de lidar com os problemas das pessoas. E se é verdade que toda a história das teorias da culpabilidade é majoritarissimamente construída, conforme a gente já viu, sob as teorias legitimantes da pena, modernamente há pelo menos 2 modelos de teoria da culpabilidade construídos sob a égide de teorias deslegitimantes. O primeiro deles é a teoria que vem do modelo negativo e agnóstico da pena de Raul Zaffaroni e Nilo Batista, e dá-se a ela o nome de teoria da culpabilidade pela vulnerabilidade. O segundo deles advém do trabalho de David Paiva Costa Tangerino, um professor brasileiro que estudou profundamente essa categoria do delito e construiu uma teoria da culpabilidade como motivabilidade. Vejamos brevemente as linhas essenciais de cada um. Segundo Nilo Batista Zaffaroni, trata-se não de uma reprovação à culpabilidade, mas de um juízo que liga pessoalmente o autor ao seu injusto. E esses autores, conforme eu já disse a você, trabalham com uma teoria deslegitimadora da pena e querem, portanto, com a teoria do delito que promovem conter o poder punitivo do Estado. A culpabilidade pela vulnerabilidade cumpre esse papel. E é o dizer do próprio Nilo Batista e o dizer do próprio Eugênio Raul Zaffaroni que ela deve cumprir uma missão de corrigir as falhas políticas do poder punitivo, excluindo da criminalização todos aqueles que não tenham demonstrado nenhum esforço pela situação de vulnerabilidade frente ao poder punitivo. Quanto menor o esforço pela vulnerabilidade, menor a culpabilidade, até que ela pode ser inclusive cancelada. Quanto maior o esforço pela vulnerabilidade, portanto, quanto maior o esforço por estar numa situação de possível criminalização, maior a culpabilidade. Quanto menor o esforço, menor a culpa. Menor a culpabilidade. Quanto maior o esforço, maior a culpabilidade. Rodrigo, mas o que seria um pouco esforço pela situação de vulnerabilidade?
Segundo os autores, um indivíduo que nasce, por exemplo, num local propenso a criminalizações, sem acesso a boas prestações públicas e com uma baixa capacidade financeira, é um alvo preferencial do sistema de justiça criminal. Ainda que ele não faça muita coisa para ser criminalizado, ele tem uma altíssima probabilidade de sê-lo. Portanto, ele tem um baixo esforço pela vulnerabilidade. Um indivíduo que, ao contrário dele, ocupa as mais altas posições de poder na República, para ser criminalizado e vencer a seletividade penal estrutural do sistema punitivo brasileiro, precisa promover um alto esforço para isso, ou promover um comportamento grotesco, uma conduta absolutamente escandalosa, ou ser descoberto numa grande farsa para a qual colaborou e contribuiu muito. Portanto, precisa de maior esforço para a situação de vulnerabilidade. Essa teoria tem um antecedente muito importante na antiga co-culpabilidade, que embora apareça por aí como de autoria de Eugênio Raul Zaffaroni, não é dele. E o próprio Raul nunca falou que era, muito pelo contrário. Nos livros originais dele ele cita todas as fontes, mas a gente pode ter uma aula para falar sobre isso. O segundo modelo, como eu disse a você, é o da culpabilidade como motivabilidade, de Davi Tangerino. E ele também funciona dentro de uma teoria deslegitimadora da pena. Segundo esse professor, bebendo um pouco naquilo que Munhoz Conde já desenvolvera, o juízo fundamental da culpabilidade não está dentro da cabeça do indivíduo criminalizado, mas sim na capacidade do Estado de motivar alguém, através das suas normas, a agir conforme o direito. Nilo Batista e Raul Zaffaroni, Davi Tangerino e todos os outros autores que já trabalharam com concepções parecidas dentro dos modelos de teorias deslegitimantes da pena não prescindem dos tradicionais elementos da culpabilidade: inexigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude e imputabilidade. Apenas substituem aquele conceito de culpabilidade como reprovabilidade que Frank iniciou lá em 1907 na teoria psicológico-normativa e Weltzel pegou emprestado, colocando como conceito da sua culpabilidade puramente normativa, substituindo, portanto, esse conceito de culpabilidade como reprovabilidade por outros: culpabilidade como motivabilidade no trabalho de Tangerino, ou culpabilidade como vulnerabilidade no trabalho de Raul Zaffaroni e Nilo Batista. Eu espero que nós tenhamos conseguido passar, e eu certamente tenho certeza de que consegui, por todos os momentos principais, por todos os marcos essenciais de todas as teorias da culpabilidade com as quais você pode se deparar numa prova. É claro que faltaram muitas e muitas e muitas coisas que a gente poderia ter detalhado dentro de cada uma das subcategorias que formam a culpabilidade. Mas a gente pode ter uma aula específica para fazer isso. Neste encontro eu quis te dar um panorama completo, geral, sobre todas as teorias que já foram desenvolvidas, tanto as sob as teorias legitimantes da pena, psicológica, psicológico-normativa, normativa pura, funcionalista radical, funcionalista moderada e as outras modernas que vimos, quanto sobre as que foram desenvolvidas sob a égide de teorias deslegitimantes. Culpabilidade como vulnerabilidade, Nilo Batista e Zaffaroni. Culpabilidade como motivabilidade normativa, Davi de Paiva Costa Tangerino. Se você gostou, não deixa de dar o like, comentar, ativar o sininho, fazer toda aquela situação e seguir a gente no Instagram, @dedicaçãodelta e @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço, até lá.